Olá, abençoado, graça e paz. Você sabia que na graça tudo é um só? Na graça tudo foi uma vez só. Não é igual nas igrejas da lei, que tem que repetir os rituais, há anos fazendo as mesmas obras, repetindo os mesmos rituais. Não é. Na graça tudo é um só. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 26 sobre a última Páscoa. Por quê? Porque lá em Mateus 26, na verdade foi a última Páscoa. Mas os evangélicos estão até hoje celebrando ela. Eles chamam de Santa Ceia. A Bíblia chama de Páscoa. E sendo Páscoa, está escrito que era a última. Eles não entenderam isso ainda. Por que a última? Porque na graça tudo é um só. O que Jesus fez, Ele fez de uma vez por todas, para sempre. Ele não vai precisar morrer para te salvar. Ele já te salvou, você já está salvo. Ele não vai precisar morrer para perdoar teus pecados. Ele já morreu, já perdoou os pecados. Você está sem pecados. Há quem diga que você tem pecado. Então, quando alguém te disser que você tem pecado, você fala para ele assim: então Jesus tem que morrer por mim de novo. Porque se eu morrer assim, eu estou perdido. Eu não posso nem entrar no céu com os pecados que eu tenho, já que eu tenho pecados. Aí a pessoa não vai ter o que responder, né? Porque Jesus não vai morrer de novo. Hebreus 9 diz que ele morreu uma vez só, uma única vez, por todas, para sempre. Hebreus 10, 14 diz: com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Na graça, tudo é um só. Não tem 2, 3, 4, 5, não tem que repetir. Você quer ver? Vem comigo em Efésios 4. Você vai ver que na graça tudo é um só. Efésios 4. Efésios, capítulo 4. Sempre nosso apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Efésios 4, versículo 4. Você vai ver que na graça tudo é um só. Efésios 4, 4. Há um só corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo. Cristo não tem dois corpos, 3, 4, 5. O corpo de Cristo é um só. Quer você entenda ou não, quer você aceite ou não. E esse corpo tem muitos membros. Membros que você nem aceitaria. Mas são membros do corpo. E você não pode fazer nada. Há um só corpo, olha lá. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito. Espírito em maiúsculo, Espírito Santo, Espírito de Deus. Efésios 4, 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa salvação. Você vai ser salvo uma vez só. Por isso que salvação não se perde. Porque você é salvo, sempre salvo. Você é salvo para sempre. Efésios 4, 4. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança. Olha o verso 5, Efésios 4, 5. Um só Senhor. Um só Senhor, que é Jesus. Jesus Cristo ressuscitado. Agora o interessante, Paulo diz que há um só Senhor. Efésios 4, 5, um só Senhor. Aí você vai ler Isaías 43, está escrito lá, ó: eu sou o Senhor e não há outro. Interessante, né? Isaías 43, 10. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, não há outro. Quer dizer, Isaías diz: eu sou o Senhor. Aí Paulo diz: há um só Senhor. Ora, qual que é o verdadeiro então? O de Isaías ou o de Paulo? Não, abençoado. O de Isaías é o mesmo do de Paulo, em uma outra manifestação, em uma outra aliança. O Deus de Isaías, na graça, se chama Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus. Quando Isaías falava: eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus, eu sou o Senhor, não há outro Senhor, esse Senhor é Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Só que no tempo de Isaías, como Deus não tinha se manifestado em carne, ou seja, como Jesus não tinha nascido ainda, então, lá na velha aliança, eu sou o Senhor e não há outro. Quando veio a nova aliança, ou seja, quando Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, ficou claro que o Senhor de Isaías, na verdade, é Jesus Cristo. Filipenses 2,
toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Logo, o Senhor de Filipenses 2, de Paulo, é o mesmo Senhor de Isaías 43. Por isso que Paulo disse, Efésios 4:5, há um só Senhor. Está claro ou não está claro? Não são dois, um só. Um só por quê? Porque é o mesmo, em uma outra aliança. Porque trindade não existe, irmão. Se há uma mentira que os evangélicos falam por aí, uma heresia, é a tal trindade. A Bíblia nem fala de trindade. Deus é um só. E eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler agora. Deus é um só. Não existe três pessoas. Deus é um só, que se manifestou de três formas diferentes. Deus se manifestou no princípio, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus se manifestou como Pai. Depois, Deus se manifestou como Filho. F em maiúsculo. Pode ver, Filho de Deus. F em maiúsculo, quem que é? Jesus Cristo. Depois, Deus se manifestou como o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Pai, o Criador. É o Filho, que é o Cristo, o Salvador, habitando em nós. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Por isso que em João 4:24, Jesus disse, Deus é Espírito. E que Espírito que Deus é? Espírito Santo. Está claro? Então, quem é o Espírito Santo? É Deus, ou seja, o Pai habitando em nós. Quem é Jesus? Jesus é o Pai revestido em carne. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Não são três. Um em três manifestações diferentes. Como Pai, depois como Filho, Salvador, depois como Espírito Santo habitando em nós. Está claro ou não está claro? Olha Efésios 4:5. Efésios 4:5. Por isso que eu falei que na graça tudo é um só. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se você se batizar nas águas, deixa de ser um para ser dois. Aí você já está fora da Bíblia. Você está indo além da Bíblia. Aí você está fora, está errado. A Bíblia diz que é um só. Se você se batiza nas águas, são dois. O evangélico vai dizer, não, mas há um só, mas é o batismo das águas. Não pode ser. Não pode ser porque em Romanos 6:3, Paulo diz que nós já fomos batizados em Cristo. Em Gálatas 3:27, Paulo diz que nós já fomos batizados em Cristo Jesus. É desse batismo que ele está falando. Por isso que em Efésios 4:5, Paulo diz que há um só batismo. Um só por quê? Porque Romanos 6:3 diz que nós já fomos batizados. Paulo não está falando de batismo em águas. Aliás, em 1 Coríntios 1:17 e 18, Paulo disse, dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Cristo não me enviou para batizar, senão para evangelizar, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se faça vã. 1 Coríntios 1:17 e 18. O que Paulo está dizendo? Se eu batizar como João Batista batizava, eu estou tornando a cruz de Cristo em vão. Estou tornando a morte de Cristo em vão, Paulo está falando. Por isso que ele pregava que pela graça sois salvos. Não precisa batizar para ser salvo. Senão, aonde está a graça de Deus? Sendo que Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos, e isso é um dom de Deus. Se eu preciso fazer algo para ser, então não tem dom nenhum. É igual um presente. Dom é presente. Se você faz aniversário e eu vou te dar um presente, presente é dom. Você faz aniversário, eu vou te dar um presente. Aí quando você vai pegar o presente, eu puxo e falo, não. R$1.000, $500. Você vai falar, pô, mas não é um presente? Não, é um presente, mas eu quero $500. Eu quero R$1.000. Então já não é mais presente. Se tem que pagar, não é presente. Por isso que não vivemos da lei. Porque a lei tinha que pagar o preço, tinha que subir no monte, tinha que fazer sacrifício, tinha que pagar, tinha que cumprir. Como é um presente que precisa pagar? Então, Cristo morreu, ressuscitou e nos deu, segundo a graça de Deus, a vida eterna. Paulo entendeu isso e escreveu Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Está claro ou não está claro? Olha lá, ó, Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E para terminar, olha o verso 6. Efésios 4:6. Um só Deus.
As pessoas que creem em trindade pensam que são 3 deuses. Eles falam que o Pai é um Deus, que o Filho é outro Deus, e que o Espírito Santo é o terceiro Deus de uma suposta santíssima trindade. Três divinos, trindade, 3 divindade. Me desculpa, né, irmão? Acho que talvez você nunca pensou nisso, né? Trindade, divindade, trindade, 3 divinos. Como 3 divinos, se Deus é soberano? Soberania é um atributo que só cabe a um. Como que tem 3 se Jesus é soberano? E Jesus é Deus. Não tem lógica ter 3. Porque soberania é uma qualidade, é um atributo que só cabe a um. Se tivessem 3, qual dos 3 seria soberano? Não tem lógica. Então não é trindade, é divindade. Vem de divino. E quem é esse divino? Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Está claro ou não está claro? Que é Espírito. Vamos de novo? Divino. Quem é divino? Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é Espírito. Está claro ou não está claro? Terceira vez? Divino. Vem de divindade. Quem é divino? Paulo disse em Colossenses que nele habita toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Jesus Cristo. Você conhece a Bíblia? Colossenses. Em Cristo habita a plenitude da divindade, divino. Quem que é divino? Jesus Cristo, que é o próprio Deus. João 4:24, que é Espírito. Um só. Eu não sei onde arrumaram 3, um só. Efésios 4:6. Olha lá, ó. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Está claro ou não está claro? Na graça, tudo é um só. Efésios 4:4. Um só corpo, um só Espírito, uma só vocação. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Está claro ou não está claro? Graça e paz.